Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos trazer uma ação nova hoje para o canal Cora Saúde, beleza? Como vocês podem ver, é uma ação aí bem nova. Então ela pode ser que nos dê uma boa chance nesse fundo aí. Quem acompanha o canal já sabe que eu trago bastante esse tipo de ativo que pode dar um risco-retorno bem interessante. Então quem não é inscrito aí, se inscreva, ative as notificações para não ficar de fora, que eu sempre trago esse tipo de ação aí que pode ajudar aí no estudo de vocês para vocês decidirem se vale a pena entrar ou não. A gente tem aqui esse padrãozinho ABC que eu uso muito para operar. Também tem aqui no meio do caminho, depois dessa queda, esse triângulo, que também me chamou muita atenção porque ele tende a ser um imã para chamar o preço de volta para testar ele, tá? E a gente pode ver o preço andando de lado nesse fundo, que também é um sinal que eu gosto bastante, é quando o preço começa a andar de lado, começa a perder a força vendedora e o interesse vendedor. E a gente pode olhar aqui no diário que a gente tem esse teste aqui importante nesse fundo. Tá? A gente marca esse fundo aqui. A gente pode ver que ele testou exatamente o mesmo ponto. E a gente vê aqui, ó, como sempre, esse tipo de sinal na tentativa de perder o fundo. Então isso aí já liga um sinal vermelho da mesma cor do candle, que pode ser que tenha entrado um sinal aí de compradores nessa região. Então, no diário aqui ele já deu um belíssimo sinal, que não só ele deixou esse volume, como no pregão agora de ontem, do dia 4, ele já rompeu esse candle para cima. Então eu já fiz uma compra aqui. Esse tipo de ativo eu sempre pego um valor menor, porque não é uma ação grande, ela tem um stop muito caro. Você pode ver o stop aqui, daria mais desse valor aqui, mais ou menos uns 15%. Então eu reduzo bastante a minha mão para não ter nenhum tipo de estresse, incomodação. E eu sempre mirando é sempre o risco-retorno. O que importa para mim é o risco-retorno. Então a gente tem aqui, numa hora, a gente pode ver esse mesmo cenário. Ó. Ele testou essa região aqui agora. E ele pode inclusive voltar para testar aqui ainda, para depois subir e confirmar essa possível reversão de fundo. Então a gente tem que ficar ligado ainda nessa região para possível mudança de direção do mercado. Então a gente teria um cenário bem favorável aqui. O nosso primeiro alvo estaria de novo no topo desse retângulo. Então a gente via daqui desse fundo, bateria de volta aqui no 1,37, 1,38 mais ou menos. Então daqui até o topo daria 56%. Mas o alvo final e o mais ganancioso, óbvio, ele está aqui em cima. Mas a gente tem que ir por partes. A gente pode aguardar aqui que ele chegue até lá em cima, daria 185%. É um valor bem alto, então a gente tem que ser mais cauteloso. Então eu aguardaria tocar nessa região. A partir daqui, eu aguardaria se ele romper o topo, beleza. Deixo seguir a operação. Só mexo o meu stop. Tá? Ou se ele encostar aqui e fizer uma força aí, começar a passar trabalho, começar a querer voltar, eu encerro a operação ou fecho boa parte da minha operação, porque aí 50% já é um retorno aí bem interessante e ele pode, como é uma ação de pouca liquidez, né, ele pode acabar voltando com bastante força. Então a gente tem que ficar ligado justamente nisso, até por isso que a mão é bem reduzida e a gente tem que maneirar. Temos aqui também R$ 1, valor psicológico muito forte. Então, inclusive, ele pode bater aqui e ficar andando de lado antes de fazer um movimento maior, tá? Mas eu acredito seriamente nesse sinal de fundo aqui. Esse tipo de entrada de volume comprador nessa região é um bom indicativo de reversão, pelo menos de curto prazo. E a gente tem também essa formação aqui em cima que tende a ser sempre um imã para o preço testar ela e aí decidir se ele volta a cair ou se ele vai romper e vai reverter realmente a tendência. Mas para pegar uma tendência de médio prazo aí de alta, ele já dá uma variação interessante. É uma ação aí perigosa para se operar. Não dá para entrar com mão muito grande, não dá para ser ganancioso. É melhor ganhar um pouquinho do que acabar tomando um stop aí elevado, por causa que o valor aqui não é pouca coisa, são 18% aí pelo menos para botar um stop.
Então eu vou aportar com um valor bem pequeno, com certeza o menor que eu tenho em todas as outras ações aí, mas é um bom risco-retorno aí, esse tipo de operação é que eu gosto e eu vou não, já estou comprado nela e vamos aguardar aí o que ele vai nos trazer de movimentação. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de Cora Saúde. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Qualquer ação que vocês queiram que eu dê uma olhada, só deixar nos comentários, beleza? Valeu!